Você quer saber o que é Matrix? I will be for you what you are to me, and you're so much more than you'll ever know. And all the sounds were fading in when I woke up and I felt this love. And all the major events I had in my life were nothing compared. Olá! O intuito do canal Red Pill na Veia é levá-lo a pensar, refletir, ter uma visão acurada, ler nas entrelinhas. A partir do momento que você formar uma base sólida de pensamento investigativo, conseguirá enxergar com facilidade as engrenagens que o sistema criou para mantê-lo acorrentado mentalmente. Só peço que você não se esqueça de que Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Look at you. You're rotting away. vamos ler o que está no pergaminho da bula Red Pill na Veia. Ultimamente tem se falado muito em lavagem cerebral e engenharia social. Você sabe diferenciá-las? Lavagem cerebral é uma ideologia ou ideia imposta à força. Nesta cena do filme 1984, o personagem Winston Smith é torturado por não se render ao governo vigente. Durante o processo de tortura, vão pressionando-o, forçando-o a se render ao sistema, até que, por fim, ele se dá por vencido, abandona seus valores ideológicos e aceita o que lhe é imposto. Isto é um exemplo de lavagem cerebral. Engenharia social, por sua vez, é algo tão engenhoso que não usa a força, mas sim sutileza. É um processo de indução em que o ser humano é levado a agir de determinada maneira, pensando que o faz porque assim o deseja, sem ter a menor ideia de que todos os seus atos foram orquestrados à margem do seu eu. Vale salientar que a engenharia social nos corrompe através dos nossos 5 sentidos. Os gatilhos mentais são estímulos através dos quais mecanismos cerebrais acionam nossas escolhas. Seu disparo ocorre principalmente por meios de palavras-chave e ou imagens que nos estimulam a tomar determinada atitude. Para citar um exemplo de palavra-chave, há um filme com o ator Charles Bronson, em que ele escutava o locutor de rádio dizer uma frase e logo em seguida saía de casa e ia cometer um assassinato. A frase dita pelo locutor disparava o gatilho mental que ativava o que havia sido implantado em sua mente. No caso em questão, cometer um assassinato. Diante do que foi exposto, inúmeras atitudes vêm a reboque. Uma delas é o fato de seguirmos a multidão sem ao menos pararmos para pensar e refletir. Nós, então, somos definidos naquela velha frase: Maria vai com as outras. Você se lembra da palavra virose? Essa ideia de vírus já vinha sendo implantada em nossa mente há bastante tempo.
começou com o advento do computador. Poderiam perfeitamente ter usado outros termos, como, por exemplo, invasor de programas. E, em seguida, apenas invasor. Ficaria perfeito. Imagine uma pessoa dizendo: "Ih, o meu computador está cheio de invasores." Seria perfeito. Mas qual foi a palavra escolhida? Vírus. Não foi por acaso. Estão captando as nuances da engenharia social? E, na internet, qualquer vídeo que seja visto por uma gama considerável de pessoas, os idiotas de plantão enchem a boca para dizer: viralizou. O vídeo viralizou. A moda é dizer a palavra viralizou. Sem contar que eles utilizam outras palavras ligadas à violência, doenças, pedofilia, etc. Um exemplo de violência é o verbo explodir. Outro dia mesmo, vi uma reportagem que dizia: fulana de tal usa um biquíni minúsculo e explode a internet. Espera aí, se fulana de tal explodiu a internet, é melhor mandar prendê-la. Percebam que é sem cabimento o uso deste vocábulo, até mesmo porque está errado dizer que uma pessoa explode, seja lá o que for. Na verdade, a pessoa detona, seja um explosivo ou outro artefato. Quem explode é a bomba, a dinamite, o explosivo plástico, um tanque de combustível, etc. Mas o que importa para o sistema é fazer tais palavras ficarem encravadas em seu subconsciente e você se acostumar com elas de tal maneira que todas as suas implicações não gerem grande efeito quando vierem à tona com um propósito devastador. Isto é uma informação bombástica, não é mesmo? E por falar em bombástica, como os jornais e revistas adoram bombas, não é mesmo? Todos os dias eles detonam uma notícia bombástica. Está percebendo como eles colocam palavras em sua mente e boca? Eles detonam você sem que você perceba. Depois fizeram nova investida. De uma hora para outra, ninguém mais tem dor de barriga, mal-estar, etc. Toda doença não diagnosticada tornou-se uma virose. Se a pessoa passa mal e vai ao médico, o diagnóstico é sempre o mesmo, virose. A pessoa fica no soro por algumas horas, vai para casa, toma alguns medicamentos e depois ainda se sente aliviada e diz: olha, peguei uma virose braba. Daí eu pergunto a você, afinal de contas, que virose é esta? Qual é o nome do vírus? Pelo que eu sei, até hoje ele não foi identificado. Que vírus misterioso, não? É uma virose. E as pessoas falam pelos quatro cantos a mesma frase: está um andaço de virose. Os mais cultos não falam andaço, dizem surto. Nossa, esse surto de virose está terrível. E, até hoje, ninguém sabe dizer que vírus misterioso é este, que andou e anda por aí causando tanta virose. Mas a palavra vírus foi implantada em sua mente. A palavra surto e andaço, de que tanto as pessoas falavam, se transformou em outra mais abrangente, usada nos dias de hoje. Para aumentar ainda mais a tensão, a televisão, a tela mágica da imbecilidade, ficou noticiando casos e mais casos de virose. Reportagens sobre o vírus da gripe eram paulatinamente mostradas. Tudo foi sendo orquestrado para que você ficasse preparado para receber o chorão de vidro.
com tanto medo que nem sequer é capaz de parar um único instante para pensar e refletir. Aliás, pensar e refletir é algo que as pessoas deixaram de fazer há muito tempo, infelizmente. Para encerrar, falemos do ridículo KKK, que as pessoas tanto escrevem para dizer que estão achando graça, debochando ou rindo. Essas letras nada mais são do que o KKK da Ku Klux Klan. Ou será que as pessoas pensam que o KKK surgiu por um acaso? O mais provável seria se fosse ha. Eu, particularmente, nunca, até hoje, ouvi alguém dizer KKK com tal intuito. E, caso você não saiba, lá nos Estados Unidos não se usa KKK por motivos óbvios, evidentemente, pois a Ku Klux Klan foi criada lá. Mas nós, brasileiros, como somos o povo malandro, o que importa para nós se subliminarmente, ao digitarmos KKK, estamos criando gatilhos mentais ligados ao racismo. Para quem não se importa, eu só posso dizer KKK. Venha comigo. Eu e você analisaremos juntos o incidente ocorrido na cidade de Buffalo, no estado de New York, em 5 de junho deste ano de 2020. E, por fim, o mais importante, você chegará às suas próprias conclusões. Venha comigo. Nesta foto, tirada momentos antes, no mesmo local em que houve o incidente em que um policial empurrou o pseudo-idoso, podemos ver claramente que se trata do ator que fez o papel de idoso. E, acredite se quiser, quem está ao seu lado é o cameraman da TV WHO, TV local filiada à TV NPR. Agora vejamos a cena como foi mostrada a você. He is fleeing out of his ear. He's bleeding out of his ear. He's bleeding out of his ear. Get him better. What the fuck you walking up on me? I'm gonna grab. Get the fuck away. Stop. Y'all don't want this thing. Back up. Get off the steps. Let's go. Get back. Get back. Better get an ambulance for him. We have EMT on scene. Você e bilhões de pessoas viram esta cena. O mundo ficou horrorizado com tamanha brutalidade para com um velhinho de 75 anos de idade, não é mesmo? Pois bem, é isso que iremos ver de perto. Chegou a hora de você tomar uma Red Pill na veia. Cara, eu e você podemos observar que a câmera estava posicionada e filmando exatamente no ponto em que ocorreu o incidente. Pode-se observar também que não há nenhum civil por perto nem ao longe, apenas policiais, o que nos dá a impressão de que estava tudo dominado. Observe que,
Mesmo antes de o guarda tocar no ator, que se passa por um idoso, ele já começou a caminhar para trás, dando um passo antes de ser tocado, revelando um forte indício de que haviam ensaiado a encenação. Vale salientar que algumas emissoras logo tomaram a providência de embaçar apenas a imagem da cabeça do pseudo-ator idoso, evitando que se possa visualizá-la com clareza. Todo o restante ficou perfeito, exceto a cabeça do farsante. Observe também que alguns policiais fingiam parar exatamente em frente à câmera que filmava o pseudo-ator. Assim que o pseudo-idoso foi empurrado e saiu caminhando para trás, a câmera levou cerca de 2,4 segundos para se voltar para ele, o tempo que precisava para que ele ativasse a bombinha em sua mão e fizesse com que o sangue escorresse pela sua orelha e chegasse ao chão. Quero que você se concentre neste ponto que vou frisar. O cameraman esperou propositalmente 2,4 segundos para se voltar para o pseudo-ator idoso. Quando a câmera o filmou novamente, ele já havia sangrado pelo ouvido e o sangue já estava no chão. Dá para imaginar o que é isso? Se descontarmos o tempo que o ator ficou fora de foco até a batida com a cabeça no chão, restariam menos de 2 segundos entre a batida da cabeça e o sangue no chão. É óbvio que ninguém sangra tão rápido assim pelo ouvido devido a uma batida com a cabeça no chão, especificamente a nuca, como foi relatado pelos jornais. Então, como é que surgiu o sangue? A resposta é muito fácil. O ator estava de posse deste equipamento. And you're so much more than you'll ever know. And all the sounds were fading in when I woke up and I felt this love. And all the major events I had in my life were. Nesta foto, podemos observar que o sangue começa a sair acima da cavidade do ouvido, exatamente no ponto em que estava o fim da mangueira. Em sua mão encontra-se o controle que acionou a bombinha que fez jorrar o sangue no ouvido. Um dos guardas, que certamente não estava a par da armação, percebeu que havia algo de errado. Ao ameaçar se aproximar, foi impedido pelo seu colega, que fazia parte do esquema, assim como tantos outros ali. Em seguida, outro personagem entra em cena. Um ator segurando um cartaz é conduzido exatamente para a frente da câmera, que logo em seguida fica sem direção e sem foco. Mas o cameraman fez questão de filmar o nome da emissora antes de desligá-la. Fiz também uma observação muito interessante e gostaria de compartilhar com você. Depois de analisar centenas de vezes as fotos e as imagens, percebi que o pseudo-ator pode não ser um dublê fingindo-se de velhinho, mas sim um robô. 2 motivos me levaram a tal dedução. A queda vista por uma filmagem lateral, distante do outro lado da avenida, e também um outro detalhe. A cabeça do pseudo-ator ficou firme, paralisada, sem encostar no chão, distante cerca de 2,5 centímetros,
Ora, 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 você certamente sabe que a nossa cabeça é mantida firme porque estamos acordados, mantendo os músculos do pescoço ativos. Ao dormirmos ou cochilarmos sentados, a nossa cabeça imediatamente pende para a frente ou para os lados, visto que os músculos já não estão mais sob o comando do nosso consciente. Então, como pode um idoso de 75 anos de idade bater com a nuca no chão, assim foi noticiado, e simplesmente continuar com a cabeça firme, sem encostá-la no chão? É impossível. Observe claramente que há uma sombra sob a cabeça. Independentemente das concordâncias quanto a esta observação, esse ator do sistema, um homem branco que finge defender os negros, foi implantado nessa encenação só para fomentar mais ainda a violência que reinava por causa de outra farsa, a morte de George Floyd. O que você pensou ao ver as notícias nos jornais? O mesmo que bilhões de pessoas. Ficou revoltado, considerou um absurdo, etc. Mas, agora que você sabe que tudo não passou de uma armação, surge a pergunta: o que eles pretenderam com esta armação? Primeiro, que a polícia não está poupando ninguém, nem mesmo um velhinho branco que se mete a besta para defender uma causa negra. Quantas pessoas não disseram para si e para os colegas e amigos: se a causa é dos negros, o que um branco tem que se meter? Vejam o recado que o sistema está passando para a população subliminarmente. Segundo, que as imagens mostradas ficaram armazenadas no seu subconsciente. E as imagens foram estas: um homem solitário tentando enfrentar um batalhão. É a engenharia social trabalhando a sua mente. Veja que não há ninguém, nenhum civil, apenas militares. Ou seja, na sua mente, mesmo que você não saiba, eles estão dizendo: já está tudo dominado. Veja, não há ninguém para lutar por uma causa, apenas um velhinho branco, e mesmo assim ele foi derrubado. Foi isso que eles fizeram. No seu subconsciente está a imagem de apenas um homem enfrentando um batalhão armado. O que você sozinho fará contra eles? É uma mensagem subliminar que lhe causará medo inconsciente e o fará pôr um freio em suas reivindicações. Isso é a engenharia social. O recado foi dado a você. Olhe bem, as ruas estão desertas, há soldados e policiais, fique em casa, obedeça. Observem a queda do pseudo-ator quando ele bate no chão. Veja que parece um objeto sólido que bateu e ficou ali, chapado. As armações acerca da violência contra os negros vêm de longa data. É do interesse do sistema dividir a sociedade em segmentos que se odeiem. Vejamos mais 3 encenações usadas pelo sistema. 2 relativas aos negros e uma em relação ao World Trade Center. A morte de Eric Garner gerou revolta nos Estados Unidos. Este vídeo mostra o momento em que ele, desarmado em plena luz do dia, é rendido e imobilizado pelo pescoço por um policial branco em Nova York. Garner, que era asmático, grita: "Não consigo respirar." O homem, de 43 anos, que estaria vendendo cigarros ilegalmente, morreu no hospital. Please let me stand.
Oh my God, don't be a person. Where? Oh my God. Where? That right there? What are those big heavy things falling at a rate that a piece of paper would not fall? Oh my God! No way. Like that, Caroline, do you see that? Do you see these things? Yeah, I see it. I mean, who's to say it's not like a chair? Please be a chair. Please be a chair. Regardless, it's gonna be so dangerous at that base. Obviously. Wait. Oh my God! Oh my God! Oh my God! What? Oh my God! It's terrorist attack! Guys, what do we do? Mom, another plane just crashed into the other World Trade Center. Another plane hit it. A jumbo jet. I'm so scared. Negro asmático é só para dar risada mesmo. Veja você que os jornais sabiam até que o negro sofria de asma. É claro que eles precisariam de uma desculpa para justificar a morte por asfixia de um negro brutamontes daquele. E a história já começa mal contada. Se existe tanto racismo assim, para quem o negro estava vendendo cigarros ilegalmente no meio da rua? Observem também que foi uma filmagem focada, sem mostrar o panorama em volta. Tudo bem planejado. E o negro, bonzinho, calmo e asmático, não reagiu. Apenas disse que estava sem conseguir respirar. E, como não poderia deixar de ser,
Ele morreu no hospital. A farsa Floyd é uma aberração. Observem que as filmagens sobre a farsa da prisão e morte de George Floyd chega a ser ridícula. Para disfarçar, os policiais vieram do outro lado da rua. Um carro estava parado estrategicamente atrás do carro em que Floyd estava. Guardava a vaga para o carro de polícia e evitando que alguém estacionasse e prejudicasse o desenrolar da encenação. Observe que o motorista estava no carro. Eles nem se deram ao trabalho de fingir que o motorista viesse andando e entrasse no carro e saísse. Observem que o carro saiu do local, atravessou a rua, manobrou e estacionou do outro lado, permanecendo parado. Vejam também que o carro de polícia poderia ter parado mais para frente, mas aproveitou para estacionar parcialmente sobre a faixa de pedestres, ao mesmo tempo que mantinha um grande espaço entre eles e o carro que estava Floyd. Quem fosse atravessar a faixa teria que passar por trás do carro de polícia, mantendo-se distante da encenação. Outro detalhe é o homem negro que chega de carro, estaciona do outro lado, sai do carro e depois volta para apanhar o celular e filmar. Depois, de repente, entra no carro e vai embora. Um outro negro ficou parado do outro lado, observando a cena despreocupadamente, encostado à parede. Vale salientar que estas pessoas que entraram em cena como negros podem ser brancos devidamente maquiados. Observem que nem é preciso dizer que qualquer polícia iria levar Floyd para junto da parede na mesma direção do carro, mas os policiais fizeram questão de trazê-lo para a frente das câmeras. Que comovente, não? Querem trabalhar em Hollywood. Por fim, alguém filmando com a câmera tremendo, evitando focar a cena. Coisa ridícula. E, como não poderia deixar de ser, Floyd morreu no hospital. Um vídeo gravado por celular confirmou a morte de mais um homem negro desarmado por um policial branco nos Estados Unidos. O assassinato entrou para a lista de casos semelhantes já ocorridos no país e reacendeu as discussões sobre racismo e segurança policial. As imagens mostram um policial branco atirando contra um homem negro que corre desesperadamente. Ele tinha sido abordado por estar com um dos faróis do carro queimado. O agente dispara 8 vezes nas costas do homem até ele cair. O vídeo foi filmado no último sábado no estado da Carolina do Sul por uma pessoa que passava pelo local e provocou uma reviravolta no caso. Quero que você perceba que a cena já começa cortada. Em nenhum momento aparece o negro agredindo o policial ou tentando tomar sua arma. Em seguida, a câmera filma o negro saltitando e depois se volta para o policial quando este vai abaixando a arma. Depois, como é de costume, quem estava filmando dá uma desfocada na câmera e filma os galhos da árvore, dando tempo para que o policial faça algo fora de foco. O mais interessante e que prova a farsa é justamente quando o negro está no chão e a pessoa que está filmando tira o negro de foco. Sem contar que, após 8 disparos, o que se vê rapidamente é a ausência de sangue. Mesmo após o negro sofrer 8 tiros, o policial está pondo suas mãos nas costas, como se fosse algemá-lo. E, acreditem se quiser, o repórter disse
que a cena foi filmada por uma pessoa que passava no local ocasionalmente. E, como não poderia deixar de ser, o negro morreu no hospital. E, para fechar com chave de ouro, um personagem do sistema chamado LeBron James usou uma camisa dizendo I can breathe, não consigo respirar. Ou seja, um negro famoso, mundialmente conhecido, usando uma camisa com esta frase. O que significa? Significa que quer dizer que é verdade, não é mesmo? World Trade Center. No YouTube, este vídeo possui basicamente duas legendas. Uma diz, estudantes filmam o choque do segundo avião nas Torres Gêmeas. E a outra diz, duas estudantes filmam o choque de um avião nas Torres Gêmeas. Observa-se de imediato que em nenhum momento foi filmado o choque do avião na torre. Justamente no momento do choque, a câmera estava fora de foco. Em seguida, a imagem treme e fica filmando tudo, menos as Torres Gêmeas. Perceba que em determinado momento, a câmera deixa de filmar o local em que o governo implantou as bombas e ocorreu a explosão. Como deve ter havido uma falha na sincronização, pois quando a câmera filmou outra parte do prédio, era para ter ocorrido a explosão. Em seguida, a câmera volta a filmar mais de perto, mas não exatamente no alto, onde ocorreu a segunda explosão. E, em seguida, a câmera treme, sai de foco e quando volta, está feita a explosão. Um truque barato de segunda categoria. Em seguida, a sonoplastia de duas vozes femininas que começaram uma histeria exagerada, sem cabimento, mesmo estando a 2 quilômetros da explosão das bombas implantadas no World Trade Center. For you, what you are to me, and you're so much more than you'll ever know. And all the sounds were fading in when I woke up and I felt this love. And all the major events I had in my life were nothing compared with you. I didn't know you had such a passion. You walked into my world, made me all brand new. My thoughts were full of love and affection. Inside of you, and all the sounds were fading in when I woke up and I felt this love. And all the major events I had in my life were nothing compared with you. I didn't know you had such a passion. You walked into my world, made me all brand new. My thoughts were full of love and affection.
see it in the clouds above. You walked into my world, made me up and new. My thoughts were full of love and affection. You're unforgettable. I didn't know you had such a passion. You walked into my world, made me up and new. My thoughts were full of love and affection. You're unforgettable.